No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 15. Sabrina foi sozinha buscar Annie no domingo. Candy ficou na cidade, na nova residência, depois de chegar em casa às 4 da manhã. Como Sabrina previu, ela tinha ido para a noitada com um velho amigo. E Chris tinha ido a um jogo de beisebol com os amigos naquele dia, depois de passar a primeira noite na casa nova com Sabrina. Estavam confortáveis no quarto dela e amaram a cama, que era enorme, muito melhor do que a antiga cama dela, que era queen size, encaroçada e muito dura. A cama na casa nova era um sonho. Sabrina amou tudo ali. Chris também. Tinha o seu próprio andar, então nem ouviam Candy chegar às 4. E ela ainda estava dormindo quando Sabrina saiu de manhã. Encontrou Annie e o pai sentados junto à piscina, com os cães. Zoe e Bella eram grandes amigas agora, e Candy havia deixado Zoe lá no dia anterior. Não queria que ela ficasse perdida ou se machucasse com os ajudantes da mudança, entrando e saindo. Sabrina perguntou ao pai se ele se importava de cuidar delas por um tempo. Elas se divertiam no campo, faziam companhia para ele. E ela e Annie estariam ocupadas com a mudança, assim como Candy. Ela já tinha preocupações suficientes para pensar nos cães. O pai disse que ficaria satisfeito em cuidar das netas. Então, ela e Annie seguiram para a cidade depois do almoço. A irmã parecia estar com um humor muito apático e quieto. Então, Sabrina deixou com seus pensamentos. Isso agora acontecia com frequência. Ela tinha muito com que se adaptar, mas era uma pessoa introspectiva de qualquer forma, uma sonhadora. Tinha passado muitas horas silenciosas, pensando em sua arte. Estavam no meio caminho da cidade quando ela enfim falou. "Lembra-se da Leslie Thompson?" disse ele do nada, como se o nome tivesse acabado de lhe cruzar a mente. "Não. Por quê? Quem é ela?" "Você a odiava. O irmão dela frequentou a escola com Tammy e ela tentou roubar um de seus namorados." "Tentou? Quando?" Sabrina parecia completamente desnorteada e Annie riu. "Acho que você era veterana. Eu tinha 9 anos, mas ainda me lembro de você chamando-a de vagabunda." "Chamei?" Sabrina riu alto. "Ah, meu Deus!" Ela deu uma olhada na irmã. Depois se concentrou na estrada. Estava muito mais nervosa na direção, especialmente na autoestrada, desde o 4 de julho. E Tammy disse que lhe acontecia o mesmo, desde que voltava para Los Angeles. "Eu me lembro dela. Era uma tremenda vadia, mas bonita, de um jeito barato. Era uma verdadeira oportunista, e mamãe a chamou de ousada." "Ousada nada. O que a fez pensar nela?" "Ela apareceu ontem." "Por quê?" "Eu nunca mais a vi depois daquele dia." Ela disse que acabou de se divorciar e voltou da Califórnia. Então apareceu para dizer que lamentava por mamãe. Trouxe uma torta para o papai. "Você está brincando?" Sabrina fez uma cara de puro desgosto. Depois deu outra olhada na irmã e desejou que ela possuísse visão. Elas teriam trocado um olhar único. Merda, aí vem o ataque. "Mas ela não é um pouco nova? Deve ter 32 no máximo, 35. Ela tinha 15 na época. Lembro-me perfeitamente dela agora e do quanto a odiei. A vagabunda."
Queria que você pudesse me dizer como ela está agora, como olhou para o papai. Ela soou falsa e estava usando um perfume barato, em grande quantidade. Exatamente. E ela é esperta. Trouxe a torta num prato que ele precisa devolver. Deve ter percebido que ele tem dinheiro. Ela não pode estar atrás de um homem tão velho. Merda. Ele tem quase o dobro da idade dela. Sim, mas ele tem dinheiro. E agora está desimpedido. Ela não perde tempo mesmo. Sabrina parecia incomodada. A mãe só estava morta há um mês. Talvez esteja sendo sincera. Solamente por nós. Coisa nenhuma, disse Anne de pronto. E Sabrina riu. Digo mesmo. Tomara que papai não tenha caído nessa. O pobre não faz ideia do que o atingiu. Cada mulher solteira numa área de 100 quilômetros vai estar batendo na porta dele. Ele tem uma idade razoável, boa aparência, é bem-sucedido e está sozinho. Cuidado! Todas estavam preocupadas com o pai, sendo protetoras. Ele era muito ingênuo e totalmente despreparado para o que estava por vir. Tentei dizer a ele, mas ele disse que eu era paranoica. Confio nos seus instintos. O que achou dela? Pegajosa, disse Anne. O que esperava de uma vagabunda? As duas riram. Pensaram nisso por um tempo em silêncio e depois conversaram sobre outros assuntos. Sabrina lhe contou sobre as coisas que descobriu sobre a casa e o quanto era confortável. As duas concordaram que era uma pena Temi não estar ali também, mas não havia como ela deixar o emprego. Era muita coisa da qual teria de abrir mão. Quando chegaram à casa, Candy ainda estava dormindo. Ela por fim apareceu no topo da escada, numa calcinha de cetim pink e camiseta transparente, bocejante e feliz por vê-la. Seja bem-vinda, disse para ele, enquanto a irmã começava a tatear ao redor. Era importante que tentasse perceber onde a mobília estava para que pudesse se sentir confortável e se deslocar de um lugar para o outro com facilidade. Depois de passar pela sala de estar e pelo gabinete, concentrando-se atentamente, subiu a escada e foi para o quarto de Candy em vez do seu, logo tropeçando numa mala e quase caindo. Merda! Falou alto, tentando conter seu gênio, enquanto esfregava a canela. Você é tão relaxada? Desculpe. Candy pulou para remover a mala e abrir caminho para ele. Quer que eu ajude a mostrar onde é seu quarto? Perguntou, tentando ser útil, mas Anne explodiu imediatamente. Era estressante tentar se adaptar à casa, mas sabia que seria fácil assim que conseguisse. Não, consigo achar sozinha, disse Anne, gritando com ela outra vez. Encontrou o caminho para o próprio quarto 1 minuto depois, e Sabrina havia deixado sua mala sobre a cama. Sabia que ele desejaria desfazê-la sozinha. Apareceu alguns minutos depois para ver se estava tudo bem com a irmã. Obrigada por não desfazer minha mala, murmurou ele. Significava muito para ela não ser tratada como criança. Achei que fosse preferir organizar suas coisas para que soubesse onde estão. Grite se precisar de ajuda. Não vou precisar, disse ele com firmeza, tateando por seu quarto, verificando o guarda-roupa e abrindo as gavetas. Achou onde ficava o banheiro e arrumou seus cosméticos. Com seu novo penteado curto, era mais fácil arrumar o cabelo do que quando o usava comprido. Era hora do jantar quando Sabrina veio vê-la novamente, e Candy entrou no quarto também. Parecia um momento perfeito para contar a Candy que uma garota que ela conhecera no colégio tinha aparecido para atacar o pai. Está brincando. Candy parecia espantada
enquanto Anne ria e se sentava na cama. Ela estava exausta, mas tinha desempacotado tudo. Não tinha trazido muito de Florença. E era tudo o que tinha. Quantos anos ela tem? Uns 32, 33 no máximo, respondeu Sabrina. Que desagradável. Quem é ela? A vagabunda, respondeu Anne, revirando as palavras na língua com alegria, enquanto as meninas riam. O que papai disse? Perguntou Candy com interesse. Era divertido conversar sobre isso com as irmãs, enquanto o assunto não dava em nada. Nem daria. Conheciam o pai. Ele garantiu que era algo inocente, respondeu ele. É um bebezão. Ela cheirava perfume barato. Que desagradável. Daria qualquer coisa para ver como ela está. Eu também, disse Anne com tristeza. E Sabrina fixou um olhar de alerta em Candy. Aposto que é loira e tem seios falsos, disse, esquecendo que isso também descrevia a irmã mais nova. Ah, desculpe, não quis dizer como você, quis dizer ordinária. Candy riu e foi bem-humorada. Eu te perdoo. Aposto que está certo. Contaram para Temi quando ela ligou à noite e para Chris quando chegou em casa depois do jogo com um amigo. Era outro advogado do seu escritório de advocacia, um cara bem apessoado que quase desmaiou quando viu Candy com um short curto e uma frente única minúscula. Ela parecia estonteante ao pavonear pela casa, mas Chris achou que a visita de Leslie provavelmente era inocente. Ah, não foi não, discordou Sabrina. Como pode dizer isso? Porque uma garota da idade dela levaria uma torta para papai. Ela provavelmente é uma boa pessoa. Só porque tentou roubar seu namorado no ensino médio, não faz dela agora uma espécie de predadora. Eu era uma veterana, ela tinha 15 anos e era uma vagabunda. E parece que ainda é. Vocês são duronas, disse ele rindo delas. Todos pareciam estar animados e contentes na nova casa. Ele gostava dela também. Você é tão inocente quanto meu pai, disse Sabrina, revirando os olhos. Todos decidiram sair para jantar. Então foram rumo ao centro para um pequeno restaurante italiano nos arredores da Rua 20. Anne não queria ir a princípio, mas eles insistiram para que ela fosse. Era a primeira vez que ia a um restaurante desde o acidente. Pôs os óculos escuros e se manteve bem agarrada ao braço de Candy. Foi confuso, mas ela depois admitiu ter se divertido e disse que o amigo de Chris parecia legal. Como ele é? Alto, atraente, disse Candy. Negro. Tem olhos meio verde azulados. Ele fez Harvard, acrescentou Sabrina, mas acho que tem uma namorada que está fora da cidade. Pergunto ao Chris se quiser. Ele tinha decidido dormir na casa dele naquela noite e deixá-las se acomodarem por conta própria. Gostaria de ter ficado, mas não queria incomodar Candy e Annie. Isso era uma coisa que não gostava no novo arranjo da morada de Sabrina. Não queria incomodar as irmãs dela, embora todas garantissem que ele não incomodava e que o amavam. Mas ele foi para casa mesmo assim. Disse a Sabrina que passaria a noite lá na terça, quando Candy e Annie voltariam a Connecticut para ficar com o pai. Sabrina continuaria na cidade a semana inteira. Vou descobrir se Philip tem namorada, disse Sabrina casualmente. Não se preocupe, respondeu Anne depressa. Não estava interessada em homens no momento. Talvez nunca mais. Só achei que ele parecia legal. Imaginei como deveria ser. Odeio não conseguir colocar um rosto na voz. Falar em voz alta trouxe a questão de volta às irmãs.
A situação lhe era muito sofrida e, considerando-se tudo, ela estava levando isso numa boa. Não vou mais namorar, disse com firmeza. Não seja estúpida, disse Candy direta. Claro que vai. Você é maravilhosa. Não vou não. E isso está fora de questão. Ninguém vai sair com alguém como eu. Seria patético. Não, murmurou Sabrina. Seria mais patético se você desistisse da vida com a sua idade. Você tem 26 anos. É esperta, bonita, talentosa, bem educada, viajada e uma companhia divertida. Qualquer cara seria sortudo por sair com você. Quer tenha visão ou não. Você tem atributos suficientes que compensem isso. Qualquer homem que valha alguma coisa não se importará se você enxerga ou não. E dane-se os outros. Talvez, disse Anne nada convencida. Ela e a doutora Stenberg tinham conversado sobre isso. Anne não conseguia se imaginar namorando novamente, nem nenhum homem desejando-a nessa condição. Dê um tempo a si mesmo, Anne, disse Sabrina com carinho. Você acabou de romper com alguém, perdeu mamãe, se feriu no acidente. É coisa demais para se lidar. E a carreira para a qual estudara a vida inteira tinha escorrido pelo ralo. Todas estavam bem cientes disso. Tudo era uma grande adaptação. Mais do que a maioria das pessoas jamais teria que enfrentar na vida. E tudo a atingira do dia para a noite. Elas se acomodaram em seus novos quartos naquela noite. Quando Anne estava deitada na cama, o celular sobre o criado mudo tocou, e pelo lampejo de um instante, ela teve esperança de que fosse Charlie, que ele teria mudado de ideia e abandonado a outra garota, querendo voltar. Mas se fosse o caso, o que diria ele? Quase não atendeu, mas enfim cedeu. Possuía identificador de chamada, mas não podia vê-lo. Alô? Disse com hesitação, depois se surpreendeu ao perceber que era Sabrina, ligando do quarto lá em cima. Só liguei para dar-lhe boa noite e dizer que te amo, disse bocejando. Esteve pensando nela, então decidiu ligar antes de dormir. Você é louca! E eu te amo também. Por um minuto pensei que fosse Charlie. Estou contente por não ser. Isso provavelmente não era verdade, mas Sabrina ficou comovida por ela dizer aquilo, lamentando que tivesse de enfrentar desafios tão grandes. Apenas não era justo. Gosto de nossa nova casa, disse Anne com animação, feliz por ter com quem conversar. Estava se sentindo solitária. Eu também, respondeu Sabrina. Sentia falta de Cris dormindo ali naquela noite, mas era divertido estar com as irmãs. Com quem está falando? Perguntou Candy, enfiando a cabeça no quarto de Anne e vendo-a falar ao celular. Sabrina. Anne deu uma risadinha. Boa noite, gritou Candy para a escada que levava ao andar de cima. Por que você não me ligou? Estava brincando e inclinando-se para dar um beijo de boa noite em Anne. Te amo, Anne, murmurou e arrumou-lhe os lençóis. Te amo também. Amo vocês duas, disse Anne ao celular e ao quarto, para que as duas pudessem ouvir. Obrigada por fazerem isso por mim. Nós adoramos, disse Candy, e ao ouvir isso, Sabrina concordou. Boa noite, bons sonhos, disse Sabrina, desligando, enquanto as vozes delas ecoavam pela casa, e Candy voltava para seu quarto. Anne depois se deitou, pensando que, apesar de tudo o que acontecera, ela tinha muita sorte. No fim, não importava o que acontecesse, ou que tragédia se abatesse. Todas eram muito sortudas por terem umas às outras. Eram irmãs e melhores amigas. Era tudo o que importava. E, por enquanto, isso era o bastante.